Olá, minha gente, tudo bem? A gente vai continuar, né, as nossas conversas sobre a reforma tributária, que está sendo amplamente discutido e tem muitos pontos polêmicos, né, na reforma tributária, porque ela tem uma regra geral, mas tem várias exceções. Então, hoje a gente vai conversar sobre os regimes específicos para determinados bens e serviços. Então, é o seguinte, esses regimes específicos é que o modelo de apuração, ele difere da regra geral, certo? Mas isso não quer dizer que ele é melhor ou pior, não. Ele simplesmente é um regime específico. Ele vai apurar o IBS e o CBS de forma diferente, certo? Então, a gente tem, vou até ler aqui para vocês os regimes específicos, né? Então, a gente tem combustíveis e lubrificantes. Então, combustíveis e lubrificantes vai ser com incidência monofásica, igual ocorre hoje, né? Com o ICMS. E o PIS e COFINS também. Então, os combustíveis e lubrificantes vai ser o mesmo esquema, incidência monofásica, sendo que ele vai ter, né, as alíquotas diferentes. Mas aí a gente, as refinarias e as distribuidoras, elas vão ser responsáveis por estar recolhendo esses tributos. E nas fases subsequentes, né, então não vai ter mais a tributação, ela é incidência monofásica. E como ele é um imposto por fora e tal, aí é a mesma coisa. A empresa que vai revender esses produtos, ela vai pagar, né, na compra, e depois ela não vai ter mais o destaque do imposto porque é incidência monofásica. Combustíveis e lubrificantes. Aí, operações com bens imóveis. Então, esse de bens imóveis é a surpresa, né? Porque a gente não tinha incidência de ICMS nem de ISS na venda, né, dos bens imóveis. E também a gente não tinha a incidência do ISS na locação de imóveis. Então, agora, com a reforma tributária, vai ter a incidência do IBS e do CBS. E aí, eles colocaram, né, como regime específico. Então, vai ser o seguinte: as operações com bens imóveis, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, pessoa física que tenha mais de dois imóveis, né? Se você tiver 3 imóveis, então pode ser quartinho, pode ser o que for. Se você tiver 3, você já é equiparado a um contribuinte do regime regular. E aí você vai ter que recolher o IBS. Então, quando você for alugar seu quartinho e tal, vai recolher o IBS. E a pessoa jurídica que não tinha, agora vai ter. Então, independente da quantidade, pessoa jurídica já vai ter. E aí eles vão ter umas alíquotas específicas. Ele vai ter uma redução de 50% quando for pessoa jurídica e uma redução de 70% quando for pessoa física. Certo? Mas ambos serão contribuintes do IBS e do CBS. Então, essa é a novidade dos regimes específicos, né? Serviços financeiros, também ele vai ter lá o regime específico, não vou entrar em detalhe porque, assim, realmente é preciso ler, são vários artigos, é do 172 até o 307, que fala dos regimes específicos. Tem as sociedades cooperativas de planos de assistência à saúde, concursos de prognósticos, disponibilização de estrutura compartilhada de serviços de telecomunicação, serviços de transporte coletivo de passageiros, rodoviários intermunicipal e interestadual, ferroviários, hidroviários e aéreos. Então, o serviço de transporte já era tributado, né, pelo ICMS e aí vai continuar, né? Mas aí ele vai ter o regime específico, né? Não vai ser a regra geral, não. Saneamento e concessões de rodovias, serviços de hotelaria, agências de viagens e turismo. Então, a agência de viagem e turismo, você sabe que elas abatem, né, algumas despesas, né, dos reembolsos e tal. Vai continuar a mesma coisa.
E por isso que ela vai ser um regime específico, né? E os serviços de hotelaria, ele vai ter uma redução de 40% e vai ter o crédito. Então, você sabe que o IBS e o CBS ele é regime não cumulativo, né? Então, ele é por fora, mas ele é não cumulativo. Então, vai funcionar da seguinte maneira: na hora que eu compro, que eu pago, então é pelo pagamento. Então, se eu comprar e não pagar, eu não vou ter crédito, só se eu pagar. Então, na hora que eu comprar, eu vou ter e pagar, eu vou ter direito ao crédito. E na hora que eu vender o meu produto, eu vou ter um débito, né? E aí esse débito é independente do cliente pagar ou não. E aí o que é que acontece? Na hora do pagamento, né, é que vai ocorrer, de fato, o crédito de um lado e o débito do outro, né? Como eu falei com vocês no vídeo anterior, a gente vai ter esse negócio no momento do pagamento, que isso daí, as plataformas é que, no momento do teste, né, em 2026, é que vai ver como é que vai funcionar direitinho. Mas na legislação, o que ele está falando é exatamente sobre isso, que vai ser não cumulativo e vai ter essa questão de débito e crédito no pagamento. E aí o serviço de hotelaria, ele vai ter uma redução de 40% e vai ter direito a crédito, certo? Já bares e restaurantes, né? Eles vão ter menos 40%, né? Vai ter uma redução de 40%, mas não vai ter crédito. Não tem crédito. Ele só vai ter a redução de 40% das alíquotas do IBS e CBS e não vai ter crédito de nada. E tem também parques de diversões e temáticos e aviação regional e tratados ou convenções internacionais. Então, isso daí são os regimes específicos, né? Eu comentei alguns que são os que a gente mais utiliza, né? Aqui no dia a dia da gente. E realmente, se você tem algum cliente, né? Ou você participa de alguma empresa, ou você é empresário desses ramos, né, que eu citei aqui. Então, precisa dar uma lida nos artigos 172 a 307 da Lei Complementar 214 de 2025, para poder você se atualizar do seu regime específico, porque essas atividades realmente vai ter um regime específico, não vai ser regra geral. Então, uns vai ter crédito, outros não vai ter crédito, uns vão ter redução de alíquota, outros vai ser incidência monofásica. Então, é isso. Certo, minha gente? Se prepare, porque vem aí muitas emoções. Fica com Deus. Até a próxima.